Bom dia, pessoal. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2025, uma quarta-feira. Eu espero muito que Deus esteja abençoando a sua vida e a minha também e as nossas casas. A palavra que nós vamos compartilhar hoje está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. Ela tem muito a ver com o título que eu dei para essa ministração, que fala a respeito do até onde que a gente já foi, até onde que a gente conseguiu ir. E eu falo isso na nossa vida espiritual. Tem uma ministração muito engraçada do pastor Cláudio Duarte, que ele fala que ele estava numa igreja e que de repente começou aquela gritaria assim, que alguém falou que estava vendo um anjo. O anjo está ali, está passando no corredor, não sei o quê. E ele falou assim, devia ser um anjo muito famoso, porque foi um alarido na igreja e o cara estava falando de Jesus até aquele momento, e daí quando falaram do anjo foi aquele alarido, né? Falou assim, um anjo muito famoso. Ele começou a se incomodar, porque o cara falava, ó, tem o anjo aqui, o anjo está ali, o anjo está passando lá, e ele não estava vendo nada daquilo. Bom, então na nossa caminhada cristã a gente vê muita gente que chega na igreja e o cara começa a profetizar, e o cara começa a falar em línguas ali para lá e para cá, e diz, e assim diz Deus, e não sei o que, e tal. Bom, quem sou eu para duvidar desse povo, né? Para saber o que é imaginação, o que é êxtase e o que é o Espírito Santo. E porque na minha vida as coisas são muito racionais, né? Eu tento ser muito racional na minha vida. E eu quero passar para vocês essa visão aqui de Paulo, lá no capítulo 12. Ver se vocês conseguem me acompanhar. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, eu não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Algumas traduções falam que ele foi ao terceiro céu. Porque vocês verem que essa tradução aqui da Bíblia na linguagem de hoje fala do paraíso. Que é assim, o primeiro céu é esse que a gente vê aqui, a atmosfera terrestre, né? Esse azulzinho aqui, bonito que a gente vê em cima. O segundo céu seria o espaço, e o terceiro céu seria o céu espiritual, o paraíso, como diz Paulo, né? Tem o livro de Enoque, né? Que o pessoal fala muito. No livro de Enoque fala dos céus, assim, da viagem de Enoque lá, que foi muito doida para o céu. Mas hoje nós vamos falar aqui do nosso Paulo. E Paulo, se vocês voltarem um pouquinho, isso aqui é muito legal de ler, por causa das nossas igrejas hoje. Paulo diz assim, lá no 11, eu vou ler bem rapidinho. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite disposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente a pressão interior, saber minha preocupação com todas as igrejas. Então, para algumas pessoas, tomara que não seja o seu caso, parece que a Bíblia mudou. Porque o que é pregado hoje é um evangelho de conforto, né? Os caras ganhando 100, 200 conto por mês, morando em mansões, andando de avião para lá e para cá, carrão. Não sei o que mudou aí no cristianismo de Paulo, que sofria por causa do evangelho, e no cristianismo desse povo hoje. Mas eu vou ficar com a Bíblia, tá? Eu acho que nós temos que nos concentrar
nas nossas fraquezas, nas nossas lutas e na nossa vida com Jesus. Se a gente vai ter um pouco mais de dinheiro, um pouco menos, um pouco mais de saúde, um pouco menos, isso aí é outra coisa, Deus sabe. Mas eu quero dizer o seguinte, vamos voltar para o tema de hoje. Até onde a gente foi na nossa vida com Cristo, na nossa vida espiritual. E eu já fui sincero para vocês que para mim é muito difícil eu ler Mateus 5, 6, 7 e os frutos do Espírito e os frutos da carne, porque eu sempre estou esbarrando em alguma coisa. A minha vida é como uma cipa, né? Assim, os pecados mais graves é mais fácil da gente se livrar deles, né? Porque você deixa de lado e não comete mais. Mas a ira, a palavra torpe, esses troços assim, o autocontrole, domínio próprio, isso aí é difícil da gente, ciúme, inveja, né? Volta e meia, se você olhar no teu coração, você vai ver que você está dando uma resvaladinha, né? Então, para mim, a vida prática com Jesus, ela é muito difícil. Ela é muito gostosa, mas ela é muito difícil, porque volta e meia vê alguma coisinha que a gente está saindo fora do prumo, né? E você tem que estar olhando. Então, eu acho que essa vida racional e prática do cristianismo, ela já é bem difícil, né? Outra coisa que eu digo é o seguinte, o sobrenatural de Deus. Pô, gente, a nossa vida é sobrenatural. Não tem nada que procurar anjo, a oração em línguas, ver não sei o que, tá, viu? Tudo isso pode acontecer, mas a nossa vida é sobrenatural. Se você olhar, que nem eu tô aqui em Guarapuava, tô de ponta cabeça aqui numa bola. De ponta cabeça, tô aqui embaixo, na América do Sul, aqui tô pendurado. E tô me sentindo como se estivesse no reto aqui, né? Vocês querem uma coisa mais sobrenatural que isso? Como é que eu não caio para o espaço? E como é que a água não sai da terra e não cai no espaço, também não escorre? Querem uma coisa mais sobrenatural que isso? Um globo aqui, um monte de água assim no mar, e aquilo não escorre para baixo? Simplesmente pegar uma laranja na tua mão e colocar um pouquinho de água em cima dela para você ver, escorre tudo, né? Então, o nascimento, a formação dos ossos do feto no ventre de uma mulher, o germinar de uma semente, o crescimento de uma árvore, uma sementinha branca que você coloca, dá um caule cinzento, folhas verdes, uma fruta amarela que é cheia de um suco doce dentro. Isso aqui é o quê? A outra planta, lá você põe uma sementinha preta na terra, nasce um treco que corre lá pela coisa, nas folhas, daí tem uma bola desse tamanho assim, parece uma bola de futebol americano, você corta dentro, é vermelha, cheia de água doce, coisa mais deliciosa do mundo, que é a melancia, por exemplo. Então nós experimentamos o sobrenatural de Deus na nossa vida todos os dias. Todos os dias. E eu pergunto, até onde você já foi na tua vida espiritual para experimentar o sobrenatural de Deus? Eu não lembro de ter visto anjo, assim, em espírito. Não lembro de ter visto demônio, assim, em espírito. Algumas coisas aconteceram assim na minha vida, né? Orar em línguas, por exemplo, eu orava muito em línguas. Às vezes até oro quando estou sozinho, não tem ninguém perto. Mas o meu amigo pastor André me ensinou uma vez que isso aí é uma coisa de fé. Que não é um negócio assim que você possa ficar repetindo perto dos outros para você mostrar para os outros. Não, é uma coisa de fé. Se você está sozinho e tem vontade daquilo flui daquilo te faz bem. Inclusive há estudos dizendo que ativa certas partes do cérebro. Mas não é isso que nos salva. O que nos salva é Jesus, tá? E viver de acordo com a palavra dele. Então, muita gente que fala em línguas, muita gente que cura os outros, muita gente que faz um monte de milagres, expulsa demônios, ele vai dizer assim, não conheço vocês naquele dia. Mas sim aquele que ama o meu Pai, aquele que faz a minha palavra, que cumpre a minha palavra, faz a minha vontade. Então, eu me lembro assim de algumas experiências legais, interessantes. Por exemplo, esse negócio de você ir fazer a vigília e o chão acender. Isso é gostoso. Isso é gostoso. Lá no nosso terreno no Jordão, antes a gente ia muito fazer vigília lá. E de repente acendia. Acendia o chão, ficava um verdinho assim, tipo a luz de um vagalume, acendia tudo. Acendeu a lagarta, uma vez acendia o mato, é uma delícia aquilo lá, é gostoso, porque é uma coisa diferente assim. E daí a Antonieta na época não podia ir comigo, porque ela ficava atendendo da Gabi, né? E depois ela ia, mas naquele tempo não foi, ela falava, puxa, eu não vi e tal, acender. Um dia eu falei, Deus me ajuda a levar
um matinho desse aceso para Antonieta, né? Aí eu levei um vidrinho lá. Aí, quando acendeu, tinha um graveto, e eu orei para aquele graveto ficar aceso. E ele ficou. Eu cheguei em casa, era meia-noite, 1h, eu acordei a Antonieta para ela ver, levando no escuro, ela estava mais acesíssimo o gravetinho para ela ver, né? Brilhando ali, aquela luz maravilhosa, sobrenatural ali. E daí depois que ela viu, então a gente deixou ali, daí depois que ela viu, por isso que eu digo que Deus me atendeu, aí ele começou a voltar ao normal e apagou. Mas são experiências, são coisas gostosas assim com Deus. E eu pergunto, até onde você já foi no sobrenatural de Deus? Porque o sobrenatural de Deus, ele tem a ver com a nossa vida diária. Se você não prestar atenção nas coisas que estão ao teu redor, não adianta procurar alguma coisa diferente. Porque a nossa vida é o diferente, o bater do nosso coração é o diferente, o nascer do sol é o diferente, a lua no céu é diferente. Por sinal, a lua estava tão brilhante, uma noite dessas, que parecia o sol lá brilhando dentro do meu quarto, né? Não sei o que está acontecendo. O pessoal está falando que tem um alinhamento de planetas agora desse mês e fim do mês, e os bruxos estão bem loucos aí fazendo coisa errada. Mas para nós que somos cristãos, isso é indiferente. É só bonito. Quem tiver a oportunidade de olhar os planetas lá vai se divertir. Mas, gente, o sobrenatural de Deus é a sua vida e a minha vida, a cada dia. É o sol que brilha sobre as nossas cabeças e cuja luz e o calor viajam milhões e milhões de quilômetros no espaço, chega aqui, reflete a maior parte no campo magnético da Terra e entra só o suficiente para ser adequado para a nossa vida e para a gente enxergar. Um pouquinho mais de calor a gente deixa de existir, um pouquinho menos de calor a gente deixa de existir, um pouco mais de brilho a gente deixa de existir, como nós vimos. Então ele tem que entrar na medida. Veja, vocês querem coisa mais sobrenatural que isso? Eu falei assim, quer uma coisa mais sobrenatural do que estar pendurado numa bola e achando que está no reto, e a bola girando e você não vê ela girar, e a água na bola não escorre para baixo? Tudo isso Deus fez. É o que Paulo fala. Deus se manifesta para nós nas coisas criadas a cada dia. Paulo foi arrebatado e foi até o terceiro céu, até o paraíso. Se foi no corpo ou só no espírito, ele não sabe, Deus sabe, mas ele foi. E ele não se gabava dessas coisas, ele se gabava nas fraquezas dele, ele se gabava no Evangelho de Cristo. Então, experimente fazer o que eu faço, vá lá em Mateus e leia 5, 6, 7 e aplique aquilo na sua vida para ver o que dá para melhorar. Daí, se você estiver bem, meus parabéns, né? Eu sempre esbarro ali, sempre chego ali e alguma coisinha está falhando. Eu nos frutos no Espírito, lá em Gálatas 5, 20, 21, 22 ali, e dei uma olhadinha para ver o que a gente cada dia está falhando, né? Eu cada dia falo alguma coisa. E eu estou ficando velho, e vocês sabem que... Eu estava conversando até com um amigo meu, com o Bima, hoje de manhã, mandando mensagem aqui. Velho, tem duas coisas que são características do velho. Uma, o velho se queixa de dor, e duas, o velho faz fiasco. É o tal do tiozão. A maioria dos velhos, cada dia, tá se bobeando com alguma coisa. Então, e o difícil é isso. Ou o velho é ranzinza ou tá se bobeando, né? Essa que é a dicotomia. E eu tava falando com ele a respeito disso, e é a beleza da vida, né? É a beleza da vida. Cada dia você olhar assim, essas coisas assim, e analisar a beleza de cada dia tá vivo, de cada dia você tá observando as coisas criadas, assim, o que Deus fez e o sobrenatural de Deus na sua vida. Se Ele te levar até o terceiro céu um dia para você ver, que bênção, é um privilégio. Se ele falar para você através dos seus anjos ou uma coisa assim, também vai ser uma coisa legal de você curtir. Mas uma vida com Deus, obedecendo a cada dia e admirando a criação dele, é aquilo que faz a diferença para nós. Que Deus abençoe você e a tua casa. Por aí.